Na aula número 4, hoje nós vamos falar sobre planejamento familiar e cidadania. E o que eu quero quero tocar aí no seu coração e mostrar que a casa é o alicerce para tudo. Todo o resto funcionar na Europa. Se não for assim, a coisa não funciona. Seja você solteiro ou família. Mas como assim solteiro? Solteiro porque de repente você vai com visto para estudar lá e o negócio está andando e você está estudando, já começou a trabalhar, que você também pode trabalhar lá, conheceu uma pessoa e belo dia casou. Você já constituiu uma família. Então esse exemplo vai ser baseado nisso, ok? Comprar uma casa sozinha é um projeto. Envolver a família é uma missão. Hoje vamos falar sobre como planejar essa mudança com total segurança para as pessoas que você mais ama, a sua família, ok? Afinal, a casa não é apenas um teto, é onde a sua família vai florescer na Europa. Vai ter aquela mudança para as coisas fluírem, para as coisas melhorarem. Às vezes coisas que ficaram empatadas no Brasil, que você não conseguia, lá as coisas vai deslanchar, vai fluir, porque eu sou a peça viva aqui lhes contando como a minha vida e a vida da minha família mudou. Eu estou aqui no Brasil sozinho, passeando férias, e eles estão lá estudando, trabalhando, e eu tive essa oportunidade de vir ver os meus entes queridos aqui. Minha experiência foi assim, pessoal, mas com uma conexão muito grande, porque eu lembro que em 2024, em viagem com o meu filho, você ver a segurança nos olhos dele enquanto nós caminhávamos, passeava pelas ruas das 12 cidades que nós visitamos, foi algo que deu a certeza de que estava no caminho certo. Quando você tem a sua casa própria, você tira um peso enorme das costas da sua família. Porque você como provedor, você como responsável, você tem que passar uma claridade, uma esperança para a sua família e tirar eles da insegurança. Então, você não é mais um imigrante de passagem. Você agora criou raízes. Você tem cidadania e residência, que é a parte prática dessa história toda. E muitos ficam à espera de ter a cidadania nas mãos para comprar a sua casa, para viver lá dignamente. E eu posso dizer uma coisa até o contrário: ter a tua casa ou ter o teu processo iniciado facilita tudo, com uma residência fixa e própria. O acesso ao sistema de saúde. Eu vou querer explicar aqui para vocês que muita gente não fala aí nos vídeos, aí pelas redes sociais, mas não é só o passaporte, não é só o CPF, que é o Código Fiscal, mas também nós temos uma coisa muito importante que já começa desde aqui do Brasil, chama-se tessera sanitária. O que é tessera sanitária? Nada mais é do que aquele documento do SUS aqui no Brasil. Lá, essa tessera sanitária é uma coisa muito importante. Então, qualquer coisa que você vai fazer na Itália, eles vão te pedir essa tessera sanitária. Se você vai no médico, te pede. Se você vai tirar algum documento importante, eles vão pedir a sua carta de identidade, o seu CPF, né? E a sua tessera sanitária. Antônio, como é que eu faço? Gente, eu vou dar uma dica para vocês que eu acabei descobrindo sozinho. O Brasil e alguns países têm um acordo, e o Brasil tem um acordo com a Itália. Então tem um documento que antes de você ir para a Itália, você já tira aqui no Brasil, que é um documento chamado SEDAN. Depois vocês podem colocar aí no Google, dar uma pesquisada. O que é esse SEDAN?
É o tratado que o Brasil tem com a Itália. Quando vocês estiverem já na Itália, se vocês tiverem a cidadania italiana, nós fomos num órgão chamado COP, que é como se fosse um posto de saúde. E lá você vai tirar a têssera sanitária. Você vai apresentar a sua carta de identidade e você vai ser registrado lá e vão te dar essa têssera sanitária. Demora um pouco, tem todo o processo da burocracia italiana, mas você vai ter. Essa têssera sanitária te facilita muitas coisas. Você vai tirar para você, para os seus filhos, e até na escola eles vão pedir. Então, para fazer as inscrições na escola, eles vão pedir a têssera sanitária, ok? E torna-se os processos muito mais simples e respeitado pelas autoridades italianas. Então, vocês entenderam. Esse sedã, vocês vão entrar no site da Receita Federal, vão pegar todos os dados. Se você paga o INPS, você vai pôr o número do teu NIS lá. Se você é empresário, vai colocar lá o teu número se não me engano, do GPS. E aí a Receita vai conferir tudo e vai te liberar esse documento. Você vai pôr na tua pastinha e levar junto com os teus documentos italianos para a Itália. A casa com base de estabilidade. Na Itália, a escola pública é de excelente qualidade. Gente, escola pública lá, eu nem posso dizer que é pública, porque as escolas públicas da Itália são as escolas particulares aqui do Brasil. Pense em escolas boas, desde a creche até o nível superior, é top, top e top, ok? Então, já não precisa, qualquer cidade da Itália segue o mesmo padrão. Nós estamos falando de escolas boas, e tem escolas que na creche já começa a falar inglês, francês, espanhol e o italiano. Então, só o nível você já vê por aí como é que funciona a coisa, ok? O acesso dependente de onde você mora. Quando você é dono da sua casa, perto de uma boa escola e de uma boa estação de trem, você está a dar aos seus filhos a melhor infraestrutura do mundo. A casa própria é o que garante que aconteça o que acontecer no mercado de trabalho, o teto da sua família está garantido. A terceira aula eu falei, você não vai se preocupar em estar pagando aluguel, você comprou a sua casa, suas preocupações vão ser outras. Então a parte mais pesada você já eliminou pelo menos por 4 anos, porque aquela história do aluguel 4 mais 4, nós fizemos o cálculo só para você ter ideia de 4. Você imagine se for 8 anos, você compra 2 apartamentos na Itália. Então, pense nisso, ok? Então, nesta parte do teto já está garantido. A ação, o plano familiar. Agora, o teu dever de casa é prático. Você vai pegar uma folha de papel, vai fazer a mesma coisa que eu fiz. Pessoas inteligentes, pessoas que sabem fazer o planejamento. Tudo na vida você precisa de um planejamento. Se você vai arrumar um emprego, se você vai montar uma empresa, se você vai comprar uma casa em qualquer lugar do mundo, tudo você precisa de um bom planejamento. Pega essa folha de papel e eu quero que vocês façam uma lista das necessidades reais da tua família. Por exemplo, da casa, quantos quartos vocês precisam? Já vou dar logo um spoiler aqui, uma dica. Na Itália é diferente do Brasil. Então, por exemplo, você tem uma família com 2 filhos. Então você pode comprar uma casa de 2 quartos. Mas digamos que você tem 3 filhos. Esses 3 filhos já não podem dormir num quarto só. Principalmente se for
2 meninas e um menino, se for 2 meninos e uma menina. Porque a lei italiana é diferente da nossa aqui no Brasil. Quando você compra uma casa, que você pegou a escritura e vai registrar o endereço da casa na prefeitura, lá no outro módulo eu vou estar explicando melhor, mas eu já estou dando uma ênfase aqui. O policiotto da prefeitura, que é da comune, nós chamamos de policiotto ou do vigile, ele vai até a sua casa com uma prancheta, vai agendar com você, vai lá e vai ver se a sua casa está mobiliada, para que você possa morar nela, habitar nela, vai ver quantos quartos tem e quantas pessoas você colocou na anagráfia. O que é anagráfia? Anagráfia é na comune, é na prefeitura, onde você compra a sua casa e vai dizer para a prefeitura quantas pessoas estão morando. E esse vigile, este guarda, esse policiotto vai até o seu apartamento, até a sua casa e confere se está habitável, se tem energia, se tem gás, se tem água, se tem móveis, o básico, né? E se comporta todas essas pessoas pela metragem que você comprou. Então, preste atenção. Diferente aqui do Brasil, que muita gente compra lá uma kitnet, coloca 5, 6 para morar, lá na Itália não pode, entendeu? Então, o imóvel, se você tem uma família maior, 3 quartos, se tem uma família maior ainda, 4 quartos. Então, se atente nessa informação que eu estou te passando, ok? Feito isso, com o papel na mão, agora você vai ver as suas necessidades, o que você precisa. Eu vou dar o exemplo aqui do que eu coloquei quando eu fui fazer a minha pesquisa, das cidades que eu queria encontrar o meu apartamento, custo e benefício. E aí, quando eu encontrei Biella, eu coloquei algumas coisas que eram importantes para mim e para minha família. E você vai fazer o mesmo que seja importante para você. Primeira coisa que eu coloquei lá. Como eu ainda não falava e nem falo fluentemente o italiano, mas eu falo o básico, digamos que eu já estou no B1, eu, a minha esposa e os meus filhos, a primeira coisa que eu coloquei foi escola para estrangeiro. Outra dica que também ninguém dá e que muitos brasileiros vendem seus pacotes italianos aí, inclusive eu já comprei, perdi dinheiro porque eu não consegui estudar nada. O que me ajudou, por incrível que pareça, o que me ajudou bastante a mim e a minha esposa foi o Duolingo, um aplicativo de graça, barato e que te ajuda bastante. E outras coisas, como verbos, tudo, eu fui aprendendo no próprio YouTube. Então, primeira coisa, escola para estrangeiro, para imigrantes, que se chama CPIA, CPIA, que vai ficar aí para vocês se atentar. Então, foi a primeira coisa que eu queria próximo da minha casa. Por quê? Porque a minha preocupação é que eu estou envelhecendo, a minha esposa está envelhecendo e nós precisamos de algo que fique tudo próximo de nós. Não adianta eu morar numa roça, num sítio, onde tudo é longe, onde depende de muitas coisas. Então tem que prestar atenção, fazer essa pesquisa do local. Mais abaixo no módulo eu vou te mostrar como que você vai fazer essas pesquisas aí. Então eu coloquei como prioridade escola, onde a gente possa estudar. Ela é praticamente quase que de graça. Você paga 2 taxas anuais, que não é nada caro, e você tem aula 3 vezes durante a semana, no horário que você pode, que a tua disponibilidade está ao seu favor. Então você que vai escolher e combinar com a escola lá. Então procure essa escola. Mesmo muitos italianos nem sabem que existe essa escola, e eu consegui essa informação num curso de italiano que eu fazia de irmãos de igreja cristão que me passaram essa dica aí. Segunda dica, hospitais. Tente procurar cidade que tenha hospitais
próximo a você. Não adianta você morar numa cidade que você tem que depender de uma condução, 40, uma hora e meia de ônibus, de carro, às vezes até trem, porque tem gente que mora na roça e não tem hospital. Então vocês têm que procurar um hospital que seja próximo das suas necessidades. Se você acha que 40 minutos está bom para você, legal, anote aí. Hospital na Itália, todos são de excelência. Imagine você pagar um plano de saúde aqui no Brasil, num hospital particular, lá não tem isso. O hospital, ele te cobra se você não tiver os planos que eles praticam lá, ou se não, você se cadastrando na terceira sanitária e diz assim, olha, eu não tenho condições de pagar um plano de saúde, não tem problema. O muito que você vai pagar aí é um exame que não está dentro dos padrões, mas é uma taxa reduzida. É prova disso que o meu filho, que é casado, sua esposa ficou grávida, teve o meu neto agora no hospital e, assim, coisa de outro mundo. O hospital lá é muito bom. Profissionais de primeira qualidade. Terceira coisa que eu coloquei na minha lista, para quem trabalha, quem não tem um emprego certo, que vai trabalhar na Europa, uma dica: vá para cidades que tenha bastante indústrias, onde gere empregos, porque senão você escolhe uma cidade que ela é linda, bonitinha, que ela é antiga e tal, mas não tem trabalho. Acontece muito das pessoas serem enganadas. Então não caia nessas furadas. Estude a cidade, veja, digamos assim, eu escolhi Biella porque Biella já foi a cidade de mercado têxtil. Não tem mais tantas indústrias, mas ainda tem algumas lá. E também porque é próximo de Milano e de Torino. Então você precisa de uma emergência, porque se você, por exemplo, voltando aí no trabalho, se você tem um trabalho, um design, ou você é enfermeiro, você é médico, você indo para uma cidade que tem um bom hospital, você vai trabalhar que hoje motorista, enfermeiro, médico, motorista de caminhão, as profissões que mais requisitadas na Itália, as que mais estão precisando, e outras também. Então vocês estudem muito isso daí, o ramo da sua atividade, veja se aquela cidade tem necessidade da sua profissão. Outra coisa que eu coloquei na minha lista, supermercados próximo, para que se você precise comprar uma coisa de emergência, você possa sair a pé. Então eu dei sorte que o mercado, 2 quadras da minha casa, um hipermercado, não é um supermercado, é um hipermercado. Então, próximo também, farmácias, porque se você vai para uma cidade onde não tem ou é longe, fica complicado. Então são coisas básicas que você precisa. Você que tem filhos, escolas, as escolas públicas, volto a falar, as escolas públicas é igual aos hospitais. Não tem pública, porque é igual, é como se você pegasse o seu filho e colocasse ele numa escola particular. Nessa escola pública lá na Itália, você vai ter aula de espanhol, de italiano, que é a língua nacional, você vai ter o inglês e o francês. Então, logo de cara, desde a creche, 4 línguas. E se houver mais necessidades, você coloca na sua lista aí, e na próxima aula nós vamos falar de algo muito mais interessante. Na 5ª aula, que é a última do módulo 1. Te vejo lá!